Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdos. E hoje tenho um prazer em receber aqui a Gabriela Garcia, a famosa Gabi. Por que famosa? Porque além dela ser mestre em Direitos Humanos, fundadora da Think Twice Brasil, ela faz vários trabalhos, conexões, e ela vai contar pra gente muito aí do que ela faz, da jornada, e vai ser um papo muito interessante. Gabi, seja muito bem-vinda, um prazer enorme te receber aqui. Obrigada, Clau. Obrigada às minhas amigas que indicaram para que eu estivesse aqui. Estou muito feliz de estar com você hoje, nesse dia especial. Sim, que Obrigada bacana. pela generosidade. Que legal. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, a gente vai pincelar aí alguns pontos, né? Mas queria que você contasse um pouquinho da tua jornada tão especial. Legal. Eu tenho 36 anos, recém-completados, eu ia falar 35, mas você vê, né? A idade já me lembrou. Sou mãe do Francisco, que é um menininho de 1 ano e 9 meses. Fofo, por sinal. Lindo, Vi as fofíssimo, fotos. Perfeito. Me tornei a mãe insuportável que eu achei que eu jamais seria. Mas trabalhei 10 anos como advogada. Me formei em Direito na PUC São Paulo. Trabalhei num grande escritório por mais ou menos 10 anos. E em 2013, 2014, comecei a repensar muito das minhas escolhas profissionais. Naquela época eu estava com 28 anos. E não por acaso comecei a trabalhar muito com causas pro bono dentro do escritório. Então ia para dentro das comunidades, apoiar as lideranças comunitárias. E aquilo começou a mexer muito comigo, porque eu comecei a notar que eu me sentia muito mais viva e muito mais satisfeita e contente desempenhando o meu trabalho quando eu estava dentro das comunidades do que quando eu, de fato, estava dentro do escritório. Quando você estava ali advogando, né? Exato. E aquilo começou a mexer muito comigo, me trazer muitas reflexões. E eu sempre conto um caso que eu acho que foi um dos momentos mais importantes para gerar a mudança de carreira que eu experimentei, que foi o velório do meu avô paterno, que era um homem super controverso. Acho que todo mundo tem alguém assim na família, né? Aquela pessoa que a gente não sabe exatamente se a gente tem medo, se a gente tem respeito, se a gente quer estar junto, não quer estar junto. Era um homem super controverso. Figura forte. Uma figura muito forte e que dentro da família inspirava emoções muito ambíguas. E no velório dele, obviamente, era um momento super triste, mas tinha muita gente. E ele sempre teve um envolvimento político e social intenso, mas a gente não sabia em qual medida que era aquilo. E num determinado momento ali do velório, alguns amigos começaram a se organizar e se aproximavam do caixão para contar uma história sobre ele. E aí um contava que ele financiou os estudos da família, o outro contava que ele contribuiu para uma política pública que incentivava o esporte para os jovens, o outro contou que colaborou com qualquer outra coisa que aquela pessoa precisava. E aquilo foi muito orgânico, foram dezenas de histórias contadas naquele dia. A imensa maioria delas a gente desconhecia completamente. Que interessante isso, né? E eu comecei a pensar, olha só, né, dentro da família tinha um perfil tão rígido e tão controverso, mas entregou muita coisa boa para a nossa comunidade, para o entorno e para os lugares que ele ocupava. E aí vem o drama queen, né? Se eu morrer hoje, o que vão contar sobre mim? Qual que vai ser a minha história? Que história que vão falar? E naquele momento, embora jovem, eu percebi que não teriam muitas histórias de entrega, né? De serviço. E aquilo me marcou. Eu falei, não é isso que eu quero deixar. A gente já é tão pequenininho no mundo, né? São aí 8 bilhões de pessoas. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter um impacto tão grandioso a ponto de ser relembrada e deixar uma memória tão relevante, mas o que eu puder fazer que seja significativo, aquele momento me despertou para essa vontade. Então foi essa reflexão que foi me guiando. Então, aqueles 10 anos que eu já estava caminhando para completar no escritório, eles se completaram, mas logo em seguida, em 2014, eu me desliguei e fundei o Think Twice Brasil, que é uma organização de impacto e hoje a nossa missão é promover educação em direitos humanos, cultura de paz e engajamento cívico.
Então a gente entende... Só isso? Só isso, coisas Só tudo muito isso. básicas, Mas a gente entende que é por meio desses elementos que a gente tem a chance de convidar as pessoas a se perceberem agentes de transformação. Que bacana, hein? História bonita. Despertou ali, provavelmente, em outras pessoas da família, né? Porque foi um momento ali provavelmente, de comoção. Mas eu acho que a tua transformação para isso, a tua base, né? Para você fazer isso também foi muito importante, né? Foi, Clau. É engraçado porque quando eu olho para minha história, não é a primeira vez que a gente conversa sobre ela, mas eu sempre falo, gente, eu não tenho aquelas histórias quando eu era pequena. Eu queria ser cantora. Acabei de revelar ali nos bastidores que eu queria ser também madrinha de escola de samba, então você vê que eu sou bem eclética. Mas é verdade, eu estudei muito tempo música, eu queria ser cantora, eu achava que esse era o meu espaço, mas eu não sou uma pessoa talentosa, então eu acabei indo para o direito. Mas quando eu olho para a minha formação, embora eu não tenha essa memória de que eu já tinha um envolvimento, eu já era uma criança super engajada politicamente, não foi assim. Mas eu tive uma influência grande da minha família, do meu pai e da minha mãe principalmente, da minha avó paterna, de como olhar para a sociedade de um jeito mais afetuoso, mais cuidadoso. Então, ainda que o meu despertar político foi um pouquinho mais adiante, depois que eu já era um pouco mais velha, mas o meu envolvimento com a comunidade, em termos de entregar e de reconhecer um espaço social que eu ocupava, que era um espaço de privilégio, de fato já estava presente ali desde que eu era pequena, por essa influência dos meus pais. Interessante, né? E assim, quando a gente está falando do teu trabalho, né? Assim, do envolvimento, explica um pouquinho como é que vocês fazem isso, como é que você consegue alcançar esse objetivo. A gente fala de entregar, né? Como é que você consegue entregar isso? Porque a gente mora no país com muita desigualdade, né? Então a gente vê isso o tempo todo. A gente, né, não precisa andar muito, não precisa ligar a TV para a gente ter muitas informações. E como que vocês fazem esse trabalho, né? Um trabalho lindo. E a gente precisa tanto de humanização, a gente precisa tanto, né, dessas características para a nossa sociedade. Nós somos organizados em duas organizações, né? Somos uma organização de impacto híbrida, então temos a nossa consultoria e temos a nossa associação sem fins lucrativos, que é onde a gente opera as nossas causas pro bono, digamos assim. Sim. Dentro da consultoria, o que a gente desenvolve é um formato de educação e de assessoria para o setor público e para o setor privado, para que os direitos humanos e as práticas de não violência passem a ser parte estratégica dos seus negócios, né? Então, dando exemplos muito realistas, a gente forma C-levels em direitos humanos em empresas, por exemplo, para que essas lideranças empresariais tenham conhecimento sobre o que são direitos humanos, como os direitos humanos atravessam o propósito do negócio, como uma empresa alinhada com direitos humanos e com um olhar mais cuidadoso de práticas não violentas, consegue alavancar os seus negócios, consegue se identificar dentro de um contexto em que olha para os direitos do seu consumidor, olha para os direitos de todos os stakeholders. Então, isso é o que a gente tem feito em termos de consultoria, de treinamento. Temos apoiado alguns órgãos do Estado também a formarem os seus servidores para que eles tenham mais consciência sobre essas pautas. E eu acho que a grande questão que é um desafio para nós, mas é um desafio do nosso território, do Brasil e da América Latina, é desmistificar o que são os direitos humanos, né? A gente sabe que quando a gente ouve essa palavra, para muita gente isso já cai ali num sinal vermelho. E acho que é missão nossa também tirar essa névoa sobre essa palavra e entender que direitos humanos são os nossos pontos de partida, são os nossos inegociáveis. A gente pode preferir um certo partido, a gente pode preferir um certo candidato, a gente pode apoiar uma empresa, apoiar outra, mas os direitos humanos deveriam ser esse ponto de partida comum entre todos nós. Quer dizer, deveria estar na agenda de todo mundo, né? E quando você está falando de C-levels, que passa, né, por essa imersão aí de informações,
eu acredito que o objetivo é que ele seja um bom líder ali também para o time, né? Que ele repasse isso, né? Que não seja só uma obrigação, porque a empresa onde ele está trabalhando tem o selo, né? Ou tem essa característica, mas que isso faça parte, né? Para que isso seja uma prática ali para todo o time. Sem dúvida, Cláudia, porque quando a gente pensa nos nossos programas, a gente desenvolveu uma pedagogia exclusiva, que é uma pedagogia que a gente denomina pedagogia da empatia e responsabilidade, porque coloca as emoções no centro do processo de aprendizagem. Então, a gente não está só falando de legislação, a gente não está falando só de processos, de due diligence, né? De todas aquelas compliance. Nós estamos falando de emoções. Sim. Quais são as emoções que atravessam as nossas experiências historicamente e que privam ou não a gente de se engajar com pautas que deixam a gente mais desconfortáveis, né? Então, quando a gente vai para dentro das empresas ou para dentro do governo fazer essas formações, a gente cuida de criar um espaço de confiança, de segurança, para que as pessoas de fato se envolvam com essas pautas que a gente sabe que levam elas para um lugar de profundo desconforto, né? Falar de privilégio, falar também de qual que é a minha responsabilidade para enfrentar essas estruturas que são desiguais, que são violentas, né? Então, sempre que a gente convida as pessoas a se sentirem parte também do problema e da solução, é evidente que a gente vai se sentir mexido, né? Então, por isso que a nossa pedagogia também conduz essa agenda de um jeito muito afetivo e muito cuidadoso para que as pessoas não se sintam intimadas a participar, mas se sintam, de fato, responsáveis por ocupar esse espaço de transformação. Bacana. E se for falar em números dessa formação, tanto... né, nas duas esferas aí que vocês atuam, qual é o número que vocês já conseguiram atingir aí de pessoas? Desde a nossa fundação... Quando que foi a fundação? Foi em 2014. 2014. Mais de 6 mil pessoas passaram pelos nossos treinamentos, pelas nossas atividades presencialmente. Óbvio que desde o início da pandemia a gente teve um reajuste profundo nas dinâmicas, né? Então temos um número de alcance também no digital, que é um número relevante. Não me lembro esse número exato agora, mas a gente costuma considerar mais o alcance presencial, porque como a gente está falando de mudanças estruturais, no presencial eu consigo te afirmar que houve um impacto relevante na navegação desse conteúdo, né? Porque quando a gente fala de alcance e impacto também, especificamente quando a gente fala de direitos humanos, a nossa preocupação é não considerar só os números como nosso indicador principal, porque existe uma mudança de compreensão, de entendimento e de postura, né? Então, a gente também tem esse cuidado de não só olhar para os nossos números como números absolutamente e diretamente relacionados ao impacto, porque o nosso impacto acaba que é um impacto a longo prazo aí, e um pouquinho, que precisa de um pouquinho mais de cuidado para ser analisado. Porque tem os tangíveis e esses que são intangíveis, né? Que a gente está falando qualitativos aí. Exato, Cláudia. E esse é um dos nossos grandes desafios, inclusive. Acho que entrando um pouco nessa discussão do empreender e empreender socialmente, empreender com a agenda de direitos humanos, esse é um dos nossos maiores desafios, mensurar o impacto que os nossos programas e as nossas entregas realizam, porque é um impacto que, pelos feedbacks e pelos próprios indicadores que a gente desenvolveu, é um impacto relevante, mas é um impacto que é um impacto de vida, né? Às vezes você entra em contato ali com um conteúdo e ele só vai fazer sentido de fato para você dali 2, 3, 5 anos. Então, esse é um dos nossos desafios também, manter a nossa comunidade muito próxima para que a gente possa acompanhá-los nesse despertar contínuo e validar com isso todas as metodologias e a pedagogia que a gente desenvolveu. E equipe para fazer tudo isso? Quantos são? Prazer! Primordialmente, eu estou à frente de todas as atividades, o que é um imenso desafio. Muito, e a gente Gabi, sabe também é um mundo de coisas. E a gente sabe que o empreendedorismo feminino, ele se centra muito, às vezes, na figura de 1, 2 ou 3 mulheres, né? Não é diferente no meu caso, mas eu tenho um sócio, que é o Felipe, que
Por acaso é o meu marido também, pai do Francisco. O Felipe está à frente, o Felipe a gente chama de nosso CFO, ele está à frente de liderar toda essa parte financeira. E esse ano a gente ganhou 2 novas pessoas incríveis para a nossa equipe, que é a Fabiana e a Jéssica, que agora estão trabalhando diretamente com a gente, e principalmente para desenvolver um dos últimos projetos que a gente idealizou esse ano, que é a Escola de Mudadores, que eu posso até contar um pouquinho mais sobre ele. Conta aí o que seria. A Escola de Mudadores é o nosso mais novo projeto, apaixonante projeto. É uma plataforma online, 100% gratuita, destinada para um público de 16 a 26 anos, então a sua filha vai receber em breve os nossos comunicados. Que bom, já vou avisá-la. Já vai acioná-la, ela já pode ser nossa embaixadora, porque o propósito da escola é servir como uma plataforma de ensino à distância para preparar os jovens a exercerem o seu direito ao voto nesse ano. Que bacana. Então vai ter uma trilha de aprendizagem centrada em 4 dimensões de consciência, que é o eu, o nós, o todos e o tudo. Então vamos trabalhar muito a história pessoal desse jovem, o manejo das emoções, a colonização do Brasil, as identidades, empreendedorismo social, direitos da natureza, direitos cara da minha humanos. filha. Pronto, é isso. A cara da minha filha. Então, essa trilha vai ser destinada para os jovens se prepararem, não só para liderarem projetos de impacto socioambiental e se envolverem mais politicamente em todos os processos, mas também para se sentirem fortalecidos e entenderem que são muito potentes e o seu voto é uma forma de fazer essa potência valer. Então, é um conteúdo que sobe... Desafiador, né? Muito demais. Desafiador, mas eu acho que a contribuição para a sociedade, para essa geração, para a adolescência, né? É um banho de informações que a gente não teve na nossa adolescência, né? A gente não teve acesso a isso. E o legal, Cláudia, é que a gente está agora, nesse momento, captando recursos e parcerias para esse projeto. Nossa ambição é chegar em 5 milhões de jovens brasileiros até outubro, ou seja, a gente quer chamar toda essa molecada para dentro do barco para se preparar, se fortalecer e fazer uma eleição histórica, porque esse é um momento histórico para o nosso país, né? E é engraçado que todas as vezes que a gente está nas reuniões de captação e até de apresentação do projeto, sempre tem alguém que fale, mas esses jovens é só até 26? Porque eu tô precisando desse... Pegar jovens de 30, 40... Não pode ser jovens de 50. Né? E a verdade é que, sim, a gente destina um pouco do nosso público-alvo para os jovens dessa faixa etária, mas porque você fala que é a formação, né? A primeira formação ali, né? Até porque a gente tem muitas estatísticas sinalizando que existe esse afastamento dos jovens das pautas políticas, né? Mas a gente entende que a Escola de Mudadores é para mudadores de todas as idades, né? Jovens de todas as faixas etárias. Que legal, eu tenho certeza que muitos vão aderir aí. Tomara! Vai ser muito bacana, parabéns. Quando a gente está falando do empreendedorismo, né, e você à frente, liderando aí, e principalmente impacto social, é trabalho de formiguinha, né? Então, normalmente a gente fala em startups, em unicórnios, em escalar rápido, né? E a gente, né, eu faço parte de alguns grupos que a gente tem um olhar especial para impacto social. Eu acho que precisa. E então, o que a gente faz? A gente vai validar startups, a gente está buscando startups, então vamos divulgar que a gente está em busca de startups de impacto social, nos próprios programas, né, que vão acelerar. Também pedir, ver se de alguma forma a gente consegue trabalhar mais que isso. Porque o Brasil, ele tem muita desigualdade, tem muitas questões para a gente trabalhar, mas também a gente tem uma boa parcela aqui da nossa população que não olha só para si, né? Que olha para o outro. Tem muitos que olham mais para o outro do que para si, para dentro da sua casa, né? Tenho exemplos nessa minha jornada de pessoas tão pobres, tão humildes, que continuaram assim, mas que tiveram contribuições para uma sociedade, para comunidades que você não acredita. Você fala, poxa, não foi benefício de causa própria, né? Então, isso aí me chama muita atenção.
A gente tem vários modelos, sim, de impacto social. Estou falando esse que atinge diretamente populações, comunidades. E ver projetos assim como o de vocês, eles são ótimos. E, principalmente, essa conexão que vocês estão fazendo com jovens. Os jovens de hoje, esses adolescentes, eles já têm essa pegada, né? Já vieram com esse chip de pensar em propósito, né? Sim. Então, o que você falou lá atrás para você, muitos hoje já têm isso, né? O que eu quero, né? Como é que eu quero realmente me posicionar? Como é que eu quero ser conhecido, ser reconhecido? Sim. Mas a minha contribuição também, né? E esse trabalho de vocês ajuda muito, né? E falando um pouquinho até de quando a gente conversou aqui com outras pessoas que falaram do teu trabalho, então, e o que eu acho gratificante também é que de alguma forma você consegue despertar e inspirar outras pessoas a fazerem também, né? Outras mulheres também, porque você tem a sua jornada, você é mãe, né? Então você não tá ali só, você tá dedicado ao seu trabalho, mas você tem várias outras coisas para fazer. E quando a gente está falando dessas mulheres, principalmente empreendedoras, não seja de impacto ou não, mas que a gente possa inspirar, que a gente possa ajudar, colaborar, o que você acha? Como é que a gente poderia realmente ajudar essas mulheres? Clau, eu passaria acho que a vida inteira falando sobre isso, porque eu acho que são tantas as demandas que existem para a gente pensar as mulheres de um jeito responsável, mas eu acho que eu começaria pelo fato de sustentar redes de apoio como a que você está sustentando aqui. Eu acho que esse talvez seja um dos primeiros e mais importantes pilares, né, de fortalecimento das mulheres. Agora eu sou mãe, né? Mas isso é recente na minha vida, ainda estou me reconhecendo nesse papel. E uma das coisas que mais me chamava atenção durante os primeiros meses de vida do meu filho foi como fazem as mães que não têm suas mães ou que não têm outras mulheres para apoiarem, que não têm possibilidades financeiras de, né, buscarem alimento, enfim, eu tive a chance de ter uma mãe que fazia canjinha para mim todos os dias no meu puerpério, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente se articular em termos de comunidade e fortalecer os nossos laços femininos. E aí eu sempre gosto de contar um fato histórico que eu acho ele interessantíssimo e ele fala muito sobre a gente. Há rumores aí, algumas estudiosas feministas têm trazido essas questões, de que aquele mito da competitividade da mulher, ele surge durante o tempo da Inquisição, né? Séculos 17, 16, em que as mulheres iam para a fogueira porque eram acusadas de bruxaria, né? Tem muitas questões para a gente falar sobre esse trecho da história, mas dois deles que são extremamente relevantes para a gente no contexto que a gente atravessa hoje o primeiro é o fato de que há quem diga que, e eu acredito nessa teoria, de que as mulheres acusadas como bruxas eram simplesmente aquelas que dominavam os saberes da ciência na época, né? Aqueles séculos foram exatamente os séculos onde houve um rearranjo da produção de conhecimento e o renascentismo colocou o homem na figura masculina, como o principal produtor da ciência e do conhecimento. Para que o homem ocupasse esse lugar, a mulher, que era curandeira, que era feiticeira, que era a vovozinha que sabia das ervas, que curava todo mundo, ali. Ela tinha que sair, né? Então, há quem diga, e eu corroboro com essa teoria feminista, de que esse rearranjo da produção de conhecimento é o que levou e o que justificou a caça às bruxas. E, além disso, junto com esse mesmo contexto, alguns trechos históricos que falam que quando uma mulher era acusada como bruxa, a única chance dela se safar era apontando outra mulher que, na realidade, seria a verdadeira bruxa. O que isso nos diz politicamente? Que foi esse o arranjo que ruiu o nosso tecido social feminino. Porque a partir do momento que eu rompo com a confiança que as mulheres sustentam entre si, eu enfraqueço essa classe, eu enfraqueço esse grupo. E aí, enquanto indivíduos, a gente reconhece, a gente sabe que a gente é muito menos potente do que em grupo, né? Então, acho que quando você pensa nessas estratégias feministas para a gente se apoiar, se fortalecer e, de fato, prosperar,
de fato, a rede de apoio e a reconstrução desse tecido feminino, né, que sustenta as relações, que fortalece uma outra. Eu não vejo coisa mais generosa e genuína do que quando uma amiga fala do meu trabalho. Do que quando ela... Gente, Gabi, você esqueceu de falar que você é isso, isso e isso. Porque a gente esquece mesmo. Porque existe também um lugar político da mulher como uma mulher mais submissa, menos arrogante ou menos vaidosa. Então, às vezes, é a mulher, a nossa amiga, que é a nossa relações públicas, né? Que tem que colocar Muitas a gente vezes, nessa né? linha de frente. Então, acho que eu reforço. A sustentação dessa rede de apoio, de fortalecimento, de encorajamento, que é o que você está fazendo aqui no Ela Investe, é uma das estratégias mais disruptivas, políticas e individuais, para a gente, de fato, levar as mulheres aos lugares que elas têm que ocupar. Eu também acredito muito nisso, né? Eu acho que fato disso é a gente ter no nosso mercado redes de apoio a mulheres e como isso realmente tem empoderado, tem ajudado, né, as mulheres a repensarem muitas coisas, as mulheres a voltarem para o mercado de trabalho. E eu acho que em algumas dessas redes nós temos relatos de mulheres que por anos buscaram alguma coisa, né, e se fortaleceram na rede, né, se fortaleceram com outras. Eu acredito muito nisso também. E um objetivo aqui do programa também é esse, para que a gente tenha voz e dê voz também, né? Eu ainda tô num ecossistema de investimento anjo em startups, que ainda é dominado por homens, né? A gente tem muitos homens ali. Não que seja ruim, mas se torna ruim a partir do momento que você não trabalha a diversidade, né? Então, quer dizer, eu tenho que me incluir e eu tenho também que trazer outras mulheres que queiram fazer. Eu não preciso formar, ela já vem e eu ajudo aí na jornada. E homens também, né? Tem muitos homens que têm algumas características que precisam ter mais conhecimento, jornada e tudo mais. Mas esses pontos que você colocou, eles são ótimos, eles são reais, eles servem, né, porque a gente está falando da política, do empreendedorismo, né, e eu acho que a mulher, ela precisa realmente falar, e a gente comentou um pouco disso, né, eu acho que tem muitas mulheres que são geniais, que estão ali, né, falam um pouco só e não demonstram, não colocam isso, poucas pessoas sabem, né, do real conhecimento. Então eu acho que as mulheres, elas também deveriam fazer mais isso, sabe? Falar mais dela, se colocar numa posição mais de protagonista mesmo, aparecer. E eu acho que, assim, isso que você colocou é fantástico, né? Dessa questão de trabalhar em redes e tudo mais. Desse novo projeto que vocês estão fazendo agora, né, juntando toda a tua experiência, você foi para fora também, enfim, tem tudo isso, e você fala de uma maneira tão gostosa, a gente aprende, é uma aula aqui com você. Você tem mais algumas dicas para essas mulheres, tanto empreendedoras ou não, ou de comunidades, como que a gente poderia aí passar alguma coisa especial para elas? Eu acho que tem duas coisas que me vêm em linha com essa conversa que a gente está sustentando. Talvez a primeira seja esse investimento na nossa própria comunidade. Esse tem sido um chamado que a gente faz em todas as atividades que a gente desenvolve no Fentuais. E é um dos chamados mais potentes que a gente enxerga, né? Eu acho que você, quando cita que, quando você vai para dentro da comunidade, é muito comum você ver situações de profunda escassez e vulnerabilidade, mas ainda assim as pessoas estão dando conta de se apoiar. Isso é longe de romantizar a pobreza, né? Claro. Mas é simplesmente a gente reforçando um padrão que já é estudado e já é confirmado, no sentido de que quando eu tô dentro da minha comunidade, ainda que eu experimente a escassez, eu sou porque nós somos, né? É uma visão de vida, uma visão que muito se sustenta pelos nossos povos originários. Quando a gente vai conhecer também outras populações fora do Brasil que sustentam ainda saberes mais ancestrais, o apoio e a sustentação da comunidade é pilar essencial para o indivíduo prosperar. Então, ainda que eu tenha um pouquinho, eu vou dividir esse pouquinho, porque se a minha comunidade está de pé, significa que eu vou estar de pé também, né? Então, pensando nisso, entregar para a comunidade o pouco que você tem. Às vezes é um pouco de voluntariado, às vezes é oferecer um serviço de algo que você já acha que faz bem e pode apoiar ali uma colega empreendedora que está começando a empreender, ou que já está empreendendo, mas ainda tem ali um gargalinho que precisa ser melhorado.
E acho que além disso, além dessa entrega para a comunidade, tem a busca por sair da nossa zona de conforto. E eu acho que é isso que leva a gente para os lugares que a gente tem que ocupar. E sair da nossa zona de conforto significa aprender uma coisa nova todo dia, ler coisas interessantes que não sejam só relacionadas ao negócio, mas ler sobre história, ler sobre o Brasil, leia sobre raça, sobre gênero, né? Sobre novas possibilidades de construir uma sociedade que a gente entende, que a gente deseja viver. Então, acho que é isso, é buscar e reconhecer que a gente é um ser em constante lapidação, né? A gente precisa dessa entrega para aprender e para evoluir, para a gente, de alguma forma, ir avançando aí nas nossas agendas e, principalmente, não só nas nossas agendas individuais, que a gente leve mais gente com a gente, né? Que a nossa agenda contemple essa galera que vem junto, porque é mexendo nas estruturas que a gente vai alcançar prosperidade individual e coletiva, principalmente. Né? Bacana. É o modo que a gente chama de transformação, né? Transformação e daí. E teu sonho? Qual seria, assim, teu maior sonho, teu melhor sonho? Uau! É interessante. Eu acho que o meu sonho hoje é um sonho que ficou adormecido, é um sonho que quem convive comigo até já conhece um pouco, mas é um sonho que está ganhando nova potência. Agora que eu me tornei mãe, eu acho que ele está começando a bater mais forte aí. Meu sonho é ser ministra dos direitos humanos no Brasil. É carregar essa pauta com a responsabilidade que ela merece, que ela precisa. E quem sabe construir uma agenda que seja uma agenda real, que fique talvez para os meus netos aproveitarem. Eu provavelmente, como ministra, se eu me tornar, não vou conseguir usufruir do que essa agenda tem para oferecer em termos de impacto imediato, mas eu acho que é essa construção desse solo que a gente precisa se comprometer desde já. Que lindo. E eu acho que isso é totalmente factível. Eu acho que você está tomara. construindo a tua história com muita dignidade, muito trabalho e com essas redes, né, com esse apoio, mas principalmente com muita inspiração em tudo que você fala. Sabemos, né, do que vem no caminho, do que está no caminho, mas você inspira demais, você é fantástica em tudo que você faz e da forma com que você coloca realmente que esse teu sonho seja realizado, porque não é um sonho para você, não, né? É um sonho para mudar a realidade. Então, parabéns. Obrigada. Vamos te acompanhar de pertinho e o que você precisar, estaremos juntas. Mas que esse sonho se torne realidade. Não desista. Não, eu conto com vocês. Querida, nosso tempo acabou. Ficaria horas aqui conversando sobre outros assuntos, Gabi. Mas foi fantástico conhecer, bater esse papo com você. E principalmente conhecer essa tua jornada, a forma com que você está construindo isso. E essas informações, essas dicas, esses insights para empreendedoras, para mulheres, para homens, para as pessoas realmente que buscam uma transformação de vida ou buscam algum significado. Então, parabéns. Obrigada, foi um prazer enorme. Prazer foi todo meu. Conte comigo também. Obrigada. Obrigada.